aí a respeito da besta que emerge da terra. No domingo passado, meus irmãos, está ligado aqui? No domingo passado nós vimos ainda também, sobre o capítulo 13, a besta que emerge do mar e que recebeu todo o seu poder do dragão e que marchou contra os fiéis. Nós não sabemos dizer exatamente que tipo de ser é aquele, como também nós não sabemos dizer com certeza, nem com exatidão, que tipo de ser é este aqui do final do capítulo 13. Portanto, que emerge do mar, como nós vimos na semana passada, no domingo passado, e este outro ser aqui, também uma besta, a palavra é a mesma, mas este que emerge da terra. O primeiro dando a entender acerca de um grande ser poderoso, portanto, que com o poder que recebera, passou a perseguir. Que poder era aquele? Ou que poder é aquele mencionado no capítulo 13? Pode ser um poder político, sim. Pode ser um poder que se expressa de forma ideológica, digamos, com todos os sistemas mundanos sendo esquematizados, conduzidos, digamos, e operacionalizados por esse ser, claro, ou por aquele ser, claro, debaixo da permissão de Deus. Nós vimos que o Senhor é vitorioso. E o capítulo 13, eu queria que a gente, antes de lermos aí, a partir do verso 11 do capítulo 13 até o verso 18, nós lêssemos o finalzinho aí do texto da semana passada, que são os versículos 10 e um pouquinho antes, versículos 9 e 10, que dizem assim, versículo 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, assim terminou a nossa reflexão ou mensagem no domingo passado, mostrando que, apesar de toda a perseguição, ou não obstante a toda a perseguição, os servos de Deus perseveram. Os servos de Deus não se intimidam. Os servos de Deus continuam a sua caminhada de fidelidade ao Senhor. E este é o desafio para a igreja de Deus em todo o tempo. Nós vimos isso também, que através da história em cada geração, a igreja, o povo de Deus, tem passado por essas perseguições. Claro que as perseguições na história da igreja, elas nunca foram da mesma forma. E aí nós enfatizamos, e eu só estou aqui então não é nem de recapitulação, não é isto, mas apenas em tom de dar essa ênfase, porque continua neste mesmo sentido o texto. A partir do verso 11, nós vamos ler. Então, em cada momento da civilização histórica do povo de Deus, houve perseguições. De um jeito, depois na civilização seguinte, de outro jeito. E acontece que hoje nós não podemos nos enganar, nós não podemos nos equivocar.
Ninguém se engane. A igreja de Deus é, neste mundo, uma igreja perseguida. A igreja de Deus não é amiga do mundo. Eu não sei se os irmãos ou todos ouviram, assistiram aquele vídeo, o primeiro, né, que o Gustavo publicou, sobre a história da igreja, parte 1. Que na verdade foi como que uma conversa, a gente sentado aqui, não é? E eu dizia naquele vídeo que não existe amigos do Evangelho. O Evangelho não tem amigos, né, que não se convertam, que não sejam regenerados. O Evangelho é uma mensagem também de juízo. E por ser uma mensagem de juízo, todo aquele que não recebe o Evangelho, ele está em rebeldia contra Deus. E por estar em rebeldia contra Deus, não é amigo do Evangelho. Dizíamos também naquele vídeo que a igreja de Deus não pode ser avaliada e creditada pelo crivo do mundo. Não é o mundo quem diz como é que tem que ser a igreja de Deus. Não é. É a palavra de Deus. Este é o grande, vetor, né? Ou é o grande diferencial da igreja que se preocupa em anunciar, em proclamar a palavra de Deus como ela é e com a fidelidade da palavra, do que com outros tipos de igrejas que antes de começarem num determinado bairro, elas fazem uma pesquisa sobre o tipo de igreja que as pessoas querem ou que as pessoas gostariam de ter na sua vizinhança. Já pensou? Ah, nós queremos uma igreja assim, 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 uma igreja que, enfim, não vou dizer, mas já pensou esse tipo de coisa? Então a igreja de Deus, só por ela estar neste mundo, e por ela ser luz do mundo, e anunciar que Deus é santo, e que Deus odeia o pecado, a ponto de entregar o seu filho por causa do pecado e para alcançar e salvar os seus eleitos, só em anunciar esta mensagem já é suficiente para ser odiada pelo mundo. Só em dizer, por exemplo, basta que eu diga desta forma, né? Sem entrar aqui em mais detalhes, mas só em dizer, por exemplo, neste mundo de hoje, que o santo matrimônio, que o casamento entre homem e mulher somente é o que Deus ordenou, só em dizer isto já é motivo para ser odiada a igreja. Então não é fácil. Não é fácil. E aí, capítulo 13, versículo 11 em diante, nos mostra exatamente que a perseguição continua, ou continuou. Ainda, para terminar, antes de lermos, continua ou continuou? Olha como eu disse, porque a nossa visão de Apocalipse não é que Apocalipse esteja relegado unicamente ao passado. Não. Também nós não somos futuristas, no sentido de que Apocalipse ainda vai se cumprir. Não. Nós temos uma visão de que a mensagem do Apocalipse, ela aconteceu e ela acontece na história da igreja e na igreja presente, como eu estava a dizer, ou como eu dizia ainda há pouco, em cada geração, em cada época da civilização do povo de Deus, acontece, portanto, de uma forma. Não queremos, portanto, dizer, e não podemos dizer, que só se cumpriria isso aqui na igreja, como se cumpriu na época do Coliseu, na época das mortes pelas feras, na época das mortes
em fogueira e tal e tal. Não, há outros tipos de perseguição. O texto da palavra de Deus nos diz, portanto, vamos lá, verso 11 até o verso 18, leitura responsiva. Vamos lá. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Amém. Palavra do Senhor. Este último versículo, então, nos espanta e nos provoca muita curiosidade. Vamos orar, queridos. Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor e nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Suplicamos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se nós já passamos aí por alguns pontos, alguns trechos, algumas passagens aí, consideradas difíceis no Apocalipse, eu quero começar dizendo para os irmãos que esta é mais difícil ainda. O último versículo, por exemplo, nos fala de um código em números, né? E nos diz para calcularmos esse código, ou esse número, perdão, porque é número de homem. E aqui está diretamente se referindo a uma figura humana, portanto. Está se referindo a um falso profeta. Sim, a um falso profeta. A ideia dominante no meio teológico, acadêmico, reformado, né, sério, a ideia dominante é de que esse quadro do Apocalipse, aqui no capítulo 13, começa no capítulo 12, não é? Com a figura do grande dragão, que é também Satanás, que é a antiga serpente, que é o diabo, e que é o sedutor das nações, ou de todos os povos. Enfim, o Apocalipse particulariza que é o sedutor dos servos de Deus, dos escolhidos de Deus. Enfim, ele seduz. Mas se no capítulo 12 fala dessa figura, desse personagem, no capítulo 13 fala-nos de mais 2 personagens, ou 2 personagens. Uma besta que sai do mar, e nós nos voltamos aqui para um poder espiritual que ocupa um lugar da deidade. Deidade é uma palavra para Deus, para aquilo que é relacionado a Deus. E nós vimos o texto dizer que ela se assenta no lugar de Deus
que ela toma o lugar de Deus. Aliás, nós lemos a Paulo dizer também sobre isto. E agora nós vemos uma terceira personagem, que é uma outra besta, e esta surge da terra, por exemplo, das pessoas. E a Bíblia aqui diz claramente, como eu disse, objetivamente e diretamente, a Bíblia diz que é um homem. Apesar de ser chamada de fera, também de besta. Porque besta aqui na Bíblia não tem apenas o sentido de um ser grandioso, uma fera. A palavra grega aqui é a palavra para fera. Mas não tem apenas esse sentido de um ser feroz. Tem também o sentido de um ser que engana, de um ser capaz de ludibriar, de trapacear, de dar digamos, uma mensagem que promove o engano entre as pessoas. Na interpretação dominante, portanto, no meio reformado, isso aqui se trata de um líder religioso, humano, que se levanta na terra durante toda a existência da igreja. Esse líder está presente. A grande questão é quem é essa pessoa? Bem, os antigos, e lá até ali o final do terceiro século, eles apontavam para um dos imperadores romanos. E eles diziam, muitos, pelo menos a maioria, dizia que se tratava de um daqueles imperadores. É possível? Sim. Mas a grande questão para nós é, será que aquilo ficou apenas no passado? Então veja versos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra, né, que a gente destacou isso também na última mensagem. Então, a primeira besta, como tentamos dizer, representa uma espécie de poder tirano, governante, não só no aspecto mundial, mas também no que diz respeito a sistemas, a meios de dominar as pessoas. Essa segunda besta nos mostra que é uma espécie de embaixador da primeira besta, ou de representante da primeira besta. É uma espécie de aquele que, como diz o verso 12, tem a autoridade da primeira besta e exerce essa autoridade na presença da primeira besta, portanto, com todas as credenciais concedidas ou dadas pela primeira besta. E o interessante é que o dragão já fizera isso com a primeira besta. O dragão deu a ela da sua autoridade. Você vê isso aí a partir do verso 13 do capítulo 12. E aí, entrando pelo capítulo 13, você vê a partir do verso 13 do capítulo 12, porque quando o dragão se manifesta, passa a perseguir a igreja. Nós entendemos aí a figura da mulher como a igreja, nós dissemos isso. Aí entra pelo capítulo 13, e quando surge a primeira besta, o que fica claro é que ela recebeu do dragão
todo o poder que ela começa a exercer. Por quê? Porque no finalzinho do capítulo 12 ainda, veja verso 16, a terra socorreu a mulher, engoliu o rio que o dragão havia vomitado, né, na sua boca. Verso 17, virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os quais guardam o mandamento de Deus. Aí entra pelo capítulo 13, com a figura da primeira besta que surge com todo o poder e com todo tipo de blasfêmia e agressões contra o próprio Deus. Essa segunda besta, portanto, verso 12, como a gente estava dizendo, ela exerce todo o poder da primeira. Mas essa besta que surge da terra, de um modo, digamos, não diferente, mas de um modo um pouco diverso da primeira, porque a primeira, ela exige adoração. A primeira, ela se coloca no lugar de Deus. A primeira abre a boca em blasfêmia contra Deus. E a primeira quer ser adorada mesmo. Verso 8 do capítulo 13 diz que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram achados ou inscritos no livro da vida do Cordeiro, né, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aquela primeira besta, independente dela ser uma figura concreta, porque a segunda, que na verdade é a última dessa trindade maldita, quem é a trindade maldita aqui? Até nisso, Satanás imitando, se é que eu posso dizer desta forma, tentando imitar o ser de Deus. O dragão, uma primeira besta e uma segunda besta. Então, uma trindade satânica, uma trindade infernal ou uma trindade maldita. E a primeira besta é aquela que se coloca exatamente no lugar de Deus e ela quer ser adorada e ela recebe a adoração. Mas a segunda besta, aliás, eu queria que a gente lesse lá no capítulo 16, versículo 13. Vamos comigo, capítulo 16, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Tá, não vamos entrar aqui no aspecto aí do texto, porque a gente vai chegar lá ainda, nas pregações, nas exposições. Mas nós lemos lá, porque o cenário ou os acontecimentos continuarão. E lá no que João está dizendo no capítulo 16, verso 13, que é o verso que a gente leu, ele está dizendo que há uma trindade maligna. E que essa trindade maligna, inclusive, o verso é muito claro, da procedência, da origem, e aqui ele diz, da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? É aquele que anuncia, que propaga, que divulga o culto da besta, da primeira besta. Porque é isso que essa segunda besta faz. Essa segunda besta tem a função religiosa, portanto, digamos assim, é uma espécie de um líder religioso com grande poder. Pastor, mas que poder? Bem, não vamos entrar nesse aspecto, porque a Bíblia está dizendo que não é apenas um poder em matéria de autoridade, de governo, entre aspas, espiritual. E aqui, sinceramente,
é bastante complexa a situação, porque na história da reforma, os reformadores não viam outro homem descrito aqui. Eles não conseguiam olhar para outro homem, senão aquele que se assenta na cátedra de Pedro. Os reformadores são unânimes quanto a isso. Não há um deles que não diga que essa besta, o falso profeta, o líder religioso que recebe a autoridade da primeira besta e, consequentemente, do próprio dragão, não seja aquele que se assenta na cadeira suprema, digamos, da igreja ou da religião de maior domínio sobre o mundo, e ele então propaga o culto da primeira besta. A nossa confissão de fé de Westminster, ela é taxativa. E ela diz que a besta é o Papa. Meu Deus. Está lá muito claro isso. Mas não diz que é uma besta fixa, como sendo a pessoa, fisicamente falando, mas ela está se referindo a um poder ali instituído, que enquanto houver a perseguição à igreja, ou enquanto a igreja de Cristo estiver na face da terra, aquela besta estará ali, porque ela só vai ser vencida quando Cristo voltar. Então não quer dizer que seja o fulano, o ciclano, o beltrano, mas o sistema como um todo. Meus irmãos, isso nos assusta. Sim ou não, não vem aqui ao caso, porque ainda que seja a confissão de fé, mas a confissão de fé, meus irmãos, ela não é infalível. Guardem isso. Nós sabemos e nós confessamos que ela é um sistema fiel de exposição da palavra de Deus. Mas nós sabemos e confessamos que a norma é a palavra de Deus. E que a confissão de fé é a maneira pela qual a norma é interpretada. Então, a infalibilidade, a autenticidade e a veracidade estão onde? Ou com quem? Estão com a palavra de Deus. Ok? Então, não é esse o problema. O fato é que, e particularmente este pregador, este pastor, não tem dúvida com respeito a isto. É um homem, porque a Bíblia está dizendo que é um homem. E esse homem é um falso profeta. Portanto, esses versos aí, relacionados ou correlacionados com o verso 13 do capítulo 16, nos dizem de modo muito claro que se trata de um homem, porque lá é chamado de falso profeta. Um detalhe aqui, meus irmãos, e já em tom de aplicação. A Igreja de Cristo tem se preocupado muito com muitas coisas neste mundo, como a própria prosperidade material. Há crentes que vivem incessantemente em busca de um sucesso material a qualquer custo. E nesse sentido eles são capazes de barganhar. E a palavra barganha tem a ver com um tipo de negócio que não importa o que você tem de negociar, desde que você tenha proveito. Aí a pessoa barganha. Nós estamos vivendo um tempo em que há crentes que, em nome do sucesso material, ou de se dar bem em alguma coisa, eles barganham de tudo que é jeito, e eles fazem falcatruas
Pastor falcatrua, sim, meus irmãos. Em nome de alguma vantagem. Isso vai desde negócios pequenos a negócios maiores. Infelizmente, nós estamos vivendo assim. Esta mensagem de hoje, ela não é fácil para ser transmitida no tempo de hoje, no mundo de hoje. Aliás, ela nunca foi fácil também naquele tempo. Mas hoje, quando você vem para o culto e você passa diante de determinadas igrejas, e você sabe o que eles ensinam, e você sabe o que eles pregam, aí você treme nas bases e diz: meu Deus, tem misericórdia. Nós estamos vendo aí nos meios de comunicação, especialmente na internet, no YouTube, quantas e quantas igrejas estão brigando, famílias brigando, por causa de igreja, como se a igreja fosse passada de um pai para filho. Alguém andou vendo isso por aí? Dá vontade de dizer nome, mas por uma questão ética, eu não vou dizer nomes aqui, mas dá vontade de dizer. Porque são pelo menos 3 ou 4 grandes aglomerações de poder religioso no Brasil que estão brigando entre si. Esses dias eu fiz dias passados, aliás, deve ter o quê? Umas 3 semanas, 4 semanas no máximo. Eu fiz uma pequena publicação no Facebook. E eu usei o nome de uma dessas igrejas como uma espécie de uma brincadeira provocativa. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Não, é coisa de homem, é coisa de... E a provocação foi a seguinte: eu sou do Nordeste. E no Nordeste eu conheci lagoas, açudes, rios, igarapés, córregos, como vocês também. Quando uma lagoa era grande, a gente chamava de um açude grande ou uma lagoa. Quando ela era pequena, a gente chamava de lagoinha. Mas lá na minha infância, na minha pré-adolescência, toda lagoinha secava. Chegava o período da estiagem, o período da falta de chuva, e ela secava. Muito natural. E eu publiquei lá esses dias assim: nunca vi uma lagoinha que não secasse. Brincadeira, pronto, só aquilo. Dias passados, eu fui ver no histórico lá, quem andou vendo aquilo ali, e eu vi que poderosos, gente poderosa daquele grupo, andou rastreando lá o que eu escrevi. E eu, meu Deus, que coisa! Então é perigoso você receber um processo, é perigoso de repente seu nome ir para a justiça, chamada justiça aí, por causa disso. Eles são poderosos. Esses líderes desses grupos brigam entre si pela igreja de Deus, como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse um poder material, um poder que eu não sei o futuro da nossa igreja aqui, como Igreja Presbiteriana da 309. Eu creio que nós seremos organizados como igreja. Eu creio que nós vamos crescer. Para isso estamos trabalhando. Eu creio que nos próximos anos nós passaremos, inclusive, a ter uma congregação no outro ponto, a evangelizar mais gente. Quem sabe ter uma escola no futuro. Eu não sei. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu sei que a obra continua, porque ela não é minha. Eu não sou dono de igreja. Este texto nos desafia, e até aqui eu estava em tom de aplicação. Há um pastor na cidade onde eu moro, e os irmãos sabem a cidade onde eu moro, eu não vou dizer o nome da cidade, porque não vem ao caso. Há um pastor lá, que aquele pastor se tornou agora presidente vitalício da igreja que ele pastoreia. E ele conseguiu isso, com muita barganha, com muita desonestidade, iludindo pessoas. E conforme dizem lá,
até comprando voto de alguns membros da igreja. Que tristeza! Que tristeza! E a igreja presbiteriana não está livre de ser também uma igreja em cujo meio há gente interesseira, há gente que gosta de cargos, há pastores que saem dos seminários muito melhor preparados como políticos dentro da igreja. E vão para as reuniões dos conselhos e buscam cargos. Bem, é tanta coisa que não dá para dizer tudo. Não dá para dizer tudo. Não porque haja medo de inimizades. Não porque haja medo de perseguição. Mas porque muitas coisas a gente tem de guardar no coração. E buscar o Senhor em temor. E em santo temor. Mas o fato é que nem nós estamos livres. A igreja presbiteriana está passando por momentos difíceis com respeito à sua confissão. Existem grupos que se levantam e eles querem por tudo impor aquilo que a nossa confissão e que a palavra de Deus, claro, acima de tudo a palavra de Deus, não nos determina, não nos ordena a fazer. Um desses assuntos é a ordenação de mulheres ao ministério da palavra e dos sacramentos. Então, nenhuma igreja está livre daqueles que militam falsamente e que são falsos profetas. E quem se levanta contra passa a ser perseguido. Passa a ser perseguido. A besta representa, portanto, um grupo de religiosos. A besta representa poder religioso dentro da igreja de Deus. Pastor, mas aquele poder religioso que está instituído lá na ex-cátedra et Petros, né? Petros, enfim, na cadeira de Pedro. Pastor, não é só ele? Não é só ele. Nós vimos quando a Bíblia fala aqui dos anticristos, e nós vimos que João, no seu tempo, dizia: filhinhos, já ouvistes que vem o anticristo. Mas muitos anticristos já se levantaram, já surgiram no meio de nós. Este é o desafio. A besta representa esses poderes. A besta representa um sistema religioso especialista em angariar seguidores, seduzindo-os com uma falsa mensagem ou com uma mensagem de um evangelho diferente. Aquilo que Paulo diz aos Gálatas, veja comigo Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, e veja o que o apóstolo diz sobre o falso evangelho. Gálatas 1, logo no início, ele diz assim: admira-me, verso 6, admira-me de que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa expressão é uma ironia na língua grega, é um recurso de linguagem chamado de ironia. O que é a ironia? É quando o autor lança uma afirmação dentro de uma impossibilidade ou de que não devia acontecer. Aí ele é irônico, porque não há outro evangelho. E ele mesmo vai dizer isso no verso 7, o qual não é outro.
E por que ele está dizendo que não é outro? É porque não existe outro evangelho. Evangelho é só um. Por que o evangelho é só um? Porque é o evangelho de Cristo, como diz Marcos no capítulo 1, logo no versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. O evangelho é só um do início ao fim. O evangelho é só um e ele permeia toda a palavra de Deus. E só há este evangelho. É isso que Paulo está dizendo. O qual não é outro. Por quê? Porque não há outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É esta a realidade. Ah, pastor, mas aquele homem lá, ele fala tão bem. Sabe aquele? Bom, aquele. Eu não vou dizer o nome, mas aquele que parece um guru, né? Está lá na internet, já está velhão. Ele já ganhou tantas almas quando ele pregava mesmo. Lembra que ele pregava nos congressos, na IPB? Os estádios enchiam, lembram? Aí agora ele está defendendo tanta coisa absurda. Ele disse que o evangelho é só aquilo que Jesus disse. O que Paulo disse, isso é bobagem. Porque é Paulo quem fala contra os homossexuais, não é Cristo, segundo ele, esse cara. E de imaginar que nós já o admiramos tanto nas pregações dele. E hoje ele está naquela situação. Perverteu o evangelho de Cristo. Eu vou partir para o encerramento, irmãos. Esta besta, ela surge não só como representação poderosa do grande dragão e da primeira besta, investida de toda a autoridade, ela surge não só levando as pessoas a adorarem a primeira besta, e isso ela faz, conforme o texto, com poder de perseguição, de domínio, de escravidão ou de escravização. E se ela é um poder religioso, como de fato é, e é um poder humano, porque é um homem, é um líder religioso, e aqui nós não podemos sequer nos prender ao singular, já que nós temos tantos falsos profetas, falsos apóstolos. Mas é preciso nós entendermos que esse sistema como um todo, sistema religioso, guarde isso, não liberta ninguém. Guarde isto. Sistema religioso não liberta a ninguém. Pelo contrário, escraviza 2 vezes mais. Não é religião que liberta. Quem liberta é Cristo. Como ele diz em João capítulo 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ele disse antes um pouco, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade é ele mesmo, é o próprio Cristo. Portanto, partindo para a última coisa aqui, para a gente concluir, versos 13 em diante, especialmente o versículo 15, ela não surge, portanto, apenas revestida de poder da primeira besta, mas ela surge também, e no verso 14 já diz isso, porque é a partir do verso 13, na verdade, quando diz que ela opera grandes sinais, a ponto de fazer desse fogo do céu à terra. Verso 14 diz que ela seduz os que habitam a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta. E ela diz aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que fora ferida à espada, mas sobreviveu. E o verso 15, e foi-lhe dado comunicar até fôlego de vida, né? Fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.
Que sedução! Ela se levanta com um poder enganador, com um poder de seduzir, com um poder de ludibriar, com um poder de falsear, de operar milagres. E como diz Paulo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 15, que não é de se admirar, acho que o pastor confunde às vezes, capítulo 15, que não é de se admirar, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz, para que, se possível, consiga enganar até os escolhidos. Acho que é capítulo 10, enfim, não estou me lembrando exatamente. Bem, meus irmãos, desligou. Pode deixar que a gente está terminando. Esses milagres, esse poder sedutor dessa besta, é passado para nós aqui pela palavra de Deus, é informado e é revelado pela palavra de Deus que ele se dá da seguinte forma. Veja os versos seguintes. Olha o verso 16. E aí até o 18, porque no 18 vai nos alertar que é preciso termos sabedoria, é preciso sermos prudentes, mas olhem os versos 16 e 17 que dizem: a todos, os pequenos e os grandes. E aqui pequenos e grandes não diz respeito a poderosos ou àqueles que têm posses, porque à frente vai dizer a ricos e pobres, porque são grandezas ou graus de grandezas diferentes. Pequenos no sentido de serem pequenos mesmo, mas já são enganados desde a sua pequenez. E quantas crianças são enganadas pelo poder sedutor dessa dominação religiosa. Mas diz respeito também a pobres e a ricos. E aqui nesse sentido, grandes, ricos, grandes em posses. E esse verso 16 diz: faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. São apontamentos não exatamente físicos, mas apontando para uma realidade de que a besta será adorada e aqueles que adorarão terão a sua marca. E agora essa marca, o verso 17 nos diz que essa marca na fronte aí ou na mão, ela vai dar a essas pessoas a credencial para poderem negociar, para poderem comprar, para poderem vender. E isso tudo em nome da besta, ou porque carregarão o seu nome. Bem, a gente não pode concluir sem olharmos para esse desafio para nós. Por quê? Porque isso tudo é manipulação. É domínio, mas tem a ver com manipulação, sobre tudo, sobre o comércio, sobre a moeda, sobre os meios de se adquirir o próprio mantimento ou a própria comida. Então, quem não tiver determinado meio de adquirir ou de conseguir, digamos, determinada moeda, não vai conseguir. Não sei o que é isso. Não posso dizer que é o Pix. Deus me livre, eu não tenho condição de dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que tudo se encaminha para uma situação que hoje ainda é gradativa. Mas ela vai chegar a um ponto em que vai ocorrer isso. Foi gradativo naquele tempo, aconteceu no tempo deles lá, no tempo do escritor, do apóstolo, no tempo dos pais da igreja. E vai culminar numa progressão em que Jesus virá. É isso que o texto diz. Conclusão. O verso 18 agora.
É preciso que o crente tenha sabedoria. Porque nós não temos condições de ficar o tempo todo calculando e calculando, dizendo, é o fulano, é o ciclano. Os Simpsons, né? Viu dizendo aí. Os Simpsons acertaram em muitas profecias do desenho, até a aparência do cara que está lá agora. Mas nós não temos esse insight dos Simpsons. Seria muita forçação de barra para nós sair apontando nomes. Porque a Bíblia não está dizendo para nós exatamente de quem se trata. Mas a Bíblia está nos alertando de que é preciso ter sabedoria. Portanto, como é essa sabedoria? E aqui, de fato, eu disse que a gente está concluindo, mas é uma sabedoria que exige de nós, meus irmãos, que a gente ouça bem o que a palavra de Deus nos diz. É o que está dizendo aqui. Ouça bem, ouça com cuidado. Quem tem ouvidos, ouça. E aí eu me lembro do que Jesus diz lá em Mateus, que quem ouve a palavra dele é como um construtor prudente que vai e constrói a sua casa não sobre a areia, mas a constrói sobre uma rocha. E aí vem os ventos e dão com força contra a casa e ela não cai porque ela foi construída. Eu dizia para os irmãos hoje, né? Posso citar, né, Sérgio? Dizia para os irmãos assim, ó, o Heitor é Heitor, né? Ainda bem que vocês não chamam de Heitorzinho, porque vai crescer Heitorzinho fica grandão, Heitorzinho. Quem é Heitorzinho, Cornélio? Homem. Heitor, nome de peso. Não que esse tratar carinhosamente, né? Mas às vezes o cara é um marmanjão. Ah, fulaninho, ciclaninho. Quando pensa que nele está todo... Meu Deus. Devemos ser sábios para discernirmos entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Como eu dizia, alguém me perguntou certa vez, como eu dizia lá no vídeo, pastor, nessa sua igreja, uma vez uma pessoa disse para mim, o culto tem tanta leitura bíblica, para que isso, pastor? Tem que ter muito cântico, luzes, dança. E eu disse, não, meu irmão, nossa igreja é diferente, é uma igreja da palavra. Se você não quiser ficar aqui, pastor, eu gosto do fogo. E ele dizia isso rindo, pastor, eu gosto de pular na igreja, eu gosto de dançar, eu gosto de... meu irmão está no lugar errado. Você está no lugar errado. Eu já, para dançar mesmo, por exemplo, às vezes eu tentei dançar com minha querida, pensa na perna dura. Lá em casa mesmo, né? Pensa na perna dura, e ela parava a rir. Mas vou dançar na igreja? Se eu não sei dançar nem em casa uma música romântica com minha esposa? Não vou, não é para isso. Precisamos ser sábios para esperarmos com perseverança. O verso 18 diz, aqui está o que, meus irmãos? Aqui está o quê? Não ouvi. Aqui está a sabedoria e o que mais? E entendimento. Parece que são duas palavras que estão, na verdade, repetindo a mesma coisa. Mas, na verdade, está dizendo assim, aquele que sabe, ele entende como deve proceder. Então, esse verso 18, ele conclui aqui esse momento tão difícil para nós acerca deste assunto. Mas a ideia que João tinha e nos passa é que nós sabemos identificar quem é o anticristo, quem é o falso profeta, com uma maneira muito simples, ou de uma forma muito simples. E qual é? É conhecendo, tendo entendimento, sabedoria, entendimento. E eu disse uma maneira, que na verdade aqui parece duas, né? Parecem duas, a maneira que eu vou falar. Mas é conhecendo, tendo sabedoria e discernindo o que eles pregam. Então eu sei identificar um falso profeta.
pela palavra de Deus. Você sabe identificar um falso profeta. Você sabe identificar uma besta que se levanta no meio religioso. Sabe ou não sabe? Ou você é capaz de seguir? Não, não é. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós sejamos prontos. Amém, amém. Vamos ficar de pé para nós cantarmos, louvarmos